Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mardocel e quero pedir a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e me ajude. É o que eu tenho a pedir a você. Graças a Deus eu tinha aberto esse canal há muito tempo, bem em 2017, mas não tinha colocado nada nele. Aí quando foi agora há pouco tempo eu comecei, graças a Deus já mais de 1000 se inscreveram no meu canal e tem sido uma benção, né? Então me ajude, que o tempo que você está compartilhando, você está se inscrevendo, você está fazendo a sua parte. Mesmo que você não esteja pregando, mas quando você está se inscrevendo, você está visualizando, você está compartilhando, você está dizendo ali que gostou, então você está ajudando e Deus está vendo tudo e Ele vai lhe abençoar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje no texto sagrado aqui de Marcos, capítulo de número 5, aqui uma trajetória de Jesus com os seus discípulos, passando o mar da Galileia. Então, no capítulo 5 de Marcos, no versículo de número 35, está escrito: E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com eles outros barquinhos. Louvado seja Deus. 37. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O 38. E ele estava na polpa, dormindo sob uma almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? O 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Esse homem é o Senhor Jesus, aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Então eu quero trazer nesse texto aqui um título aonde fala sobre uma grande tempestade. E você, como se vencer uma grande tempestade? Como escapar de uma tempestade quando foge do nosso controle? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é novidade alguma que nós vivemos num país hoje que temos dificuldade. Não vamos falar das dificuldades porque cada um sabe, sim. Mas vamos falar da multidão de gente que procura dia e noite a resolver as suas dificuldades, os seus problemas. Procurem um lugar, procurem outro e não conseguem resolver. Mas aí elas conseguem encontrar alguém que está pregando e dizendo: quer se ver livre de problema? Venha para cá. E isso é uma tremenda de uma covardia. Eu usar o meu conhecimento, que é muito pouco, mas Jesus tem dado pela misericórdia, usar o conhecimento bíblico para dizer que se você quiser parar de ter problema, quiser parar de ter tribulação, de ter dificuldade, venha para junto de mim. É uma covardia minha, porque nem o próprio Jesus, ele o prometeu.
O próprio Jesus, ele ia nesse barco aqui, dormindo. Então, nem a presença de Jesus fisicamente garantiu que aqueles discípulos não tivessem dificuldade. Então, por isso que é covardia nós, que não somos dignos nem de colocar o cabresto, não é, de uma sandália de Jesus, quando ele andava na terra. Se o próprio Jesus, a presença física dele, não livrou os discípulos de dificuldade, mas só tem uma coisa, livrou na dificuldade. Então, como será que você vai conseguir vencer essa tempestade? Vamos ficar nesse vídeo até o fim, vamos assistir. Como será que você pode sobreviver em uma grande tempestade? Em primeiro lugar, você não tem garantia, nem eu tenho, de não ter dificuldade servindo a Jesus Cristo. Eles tiveram, os discípulos tiveram, não foi um probleminha, foi uma mega dificuldade. Foi aquele que você pode chamar de um problemão, grandão é o que você pode chamar. Mas Jesus estava no barco com eles para ordenar que o vento e o mar se acalmassem. Mas você vê no texto o que é que Jesus Cristo diz. O texto, Jesus cobra deles fé, diz: você ainda não tem fé? Então vá logo aprendendo desde já que o importante para você vencer qualquer dificuldade é a fé. A fé em Jesus Cristo. Porque você propagar uma fé sem ter dificuldade é uma coisa. Mas na hora da dificuldade é que você tem a chance de provar para você mesmo, não para Deus, porque Deus sabe. Você tem a chance de provar para você mesmo se você tem fé ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a presença física de Jesus naquele barco não pôde empatar deles passarem dificuldade. Mas uma coisa eu lhe digo, ele garantiu vitória. Eles tiveram vitória. Então nós, você nessa caminhada e eu nessa caminhada, nós não estamos livres de fazer a nossa parte. Por isso que eu disse para você ficar até o final do vídeo. Jesus estava no barco, mas os discípulos continuaram remando. Eles não pararam de remar, porque se eles parassem, aí é que ele ia para o fundo. Você está entendendo? Se você parar, se eu parar, nós morremos espiritualmente. Mas se nós continuar remando, se você continuar, ele vai chegar na hora exata. Ele vai fazer. Os discípulos sofreram muito, mas Jesus chegou. E quando Jesus ordenar a luta da sua vida, ela vai ter que cessar. Então você não está livre de fazer a sua parte. A sua parte é continuar orando. A sua parte é continuar buscando. A sua parte é continuar crendo. Se nós acreditar, nós vamos ter vitória. Pastor, a minha fé é pequena. A minha também é, meu irmão. Eu tenho aqui um culto que eu faço na rádio, todas 7 horas, de 7 às 8. Quando um dia eu saí, tinha um povo lá fora me esperando para me fazer uma pegadinha. Um homem chegou para mim e disse: pastor Mar do Céu, a sua fé é 100%?
Eu vi o senhor pregando aí, a sua fé é 100%, é 60%, é 50%, 40%. Qual é o tamanho da sua fé? Eu fui, procurei assim no calçamento, achei um grãozinho de areia, bem miudinho, pedi ele para abrir a mão, ele abriu. Eu coloquei aquele grão de areia e disse, olha, o caroço de uma mostarda ainda é menor do que esse grão de areia. O Senhor Jesus Cristo disse que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu diria para uma montanha sair de um lado e ela ir para o outro. Aí ele foi e disse, então, a fé sua é muito pequena. Eu digo, foi Jesus que disse. Aleluia. Não precisamos falar mais do que o que Jesus falou. Basta nós dizer o que ele disse. Pessoas estão tão preocupadas em falar o que Jesus não disse, em criar coisa que Jesus não falou. Estão querendo modificar este texto sagrado. Estão querendo renovar esta palavra. Essa palavra é tão fiel e verdadeira que ela já falava desse povo que ia vir. Esse povo que o aparecer, ele já tem lá da época de João, de Judas, de Pedro. Ele já nos lembrava isso, que no final dos tempos ia aparecer grandes adúlteros da palavra, aumentando ou tirando. Não precisamos aumentar nem tirar. Se Jesus não prometeu que você não vai ter problema no caminho, então não precisa nós dizer, porque vamos estar mentindo e vamos estar enganando as pessoas. Mas se nós disser o que Jesus disse, se nós pregar as rosas e pregar os espinhos também, vai dar certo. Você não está livre, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você não está livre de fazer a sua parte. Continue. Continue que você vai chegar lá um dia. Eu tive uma visão de um trem. Era como que fosse um trem elétrico. Mas esse trem não era visto por muita gente. Era uma condução. E era muito rápido. Parece que ele não tinha roda. Parece que ele não tinha trilho. Mas ele andava em um caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele andava em um caminho, mas tinha várias estações, várias paradas. E aí umas pessoas desciam. E às vezes umas pessoas subiam. Umas desciam tão triste. E eu pensava que naquela visão eram as pessoas que se desviavam. Mas aí eu orei ao Espírito Santo e ele me deu o discernimento. Esta caminhada, um tipo de um trem, ele mostra como quer. Aquela parada, você vai entender, um dia desse eu estava na capital do Maranhão. Eu estava lá bem empregado. Eu estava lá, tinha um nome famoso numa empresa. E aí eu abandonei tudo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que eu vinha para um assentamento. Eu vinha para um sem terra no Ceará. Aí então eu peguei essa condução do trem. É no reino espiritual. E aí vim, desci nessa estação. E aí deixei de ver umas pessoas que nós habitava lá junto. Eu estou aqui em outra estação, em outra época. Se eu sobreviver aqui, que eu pegue esta condução para ir para outro lugar, eu irei. Mas se eu não pegar para ir para outro lugar, eu vou lhe dizer, o final é eu embarcar nela e chegar lá no final de uma escada, onde Deus me mostrou. Sabe onde é o final que chega esse transporte? É no pé de uma escada. Pastor, mas por que escada? Jacó também viu. E quero lhe dizer que no final dessa escada tem um homem sentado. Eu vi ele de lado. No final da escada, lá em cima, tem uma porta.
E esse homem está de lado, e esse homem tem escrito na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, continue nesse caminho, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo angústia, tendo tribulações, mesmo sendo caluniado, mesmo levantando falso de você, mesmo dizendo que você fez o que você não fez, mas continue, porque no final vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele não prometeu livrar você de problema, mas ele prometeu livrar você na dificuldade. Ora, o texto sagrado, este manual de instrução, esse passaporte que nos conduz para o céu, ele tem no mínimo 365 passagens, aonde diz não tema, aonde não tema. Então, se Deus permitiu que o Espírito Santo escrevesse tantas vezes não tema, eu estou contigo, não tema, eu te ajudo. Se tu passar pelo fogo, o fogo não vai queimar você. Se você passar pelas águas, as águas não vai submergir você, não vai afogar. Ora, se o próprio Deus deixou no texto sagrado tanta palavra não tema, é porque você ia ter muito medo, é porque eu ia ter muito medo, mas na hora lembramos dele. O próprio Jesus, quando estava prestes a sair daqui para a glória, ele avisou os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão. Louvado seja Deus. Então ele não prometeu você, ele não prometeu a você nem a mim, que você não ia ter dificuldade, que você não ia ter dia difícil, não. Mas ele prometeu que ele lhe ajuda. No dia que você não puder, ele vai ajudar você. Ele está ajudando você todos os dias, como ele tem me ajudado. Então você não tem garantia de não ter dificuldade, mas nós temos a garantia, irmão, de um final feliz, com Jesus no barco, com Jesus na sua vida, com Jesus na sua família. O final vai ser maravilhoso. Ele estando no comando, vai dar certo no final. Então não desista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus repreendeu o vento, o mar se aquietou. Então preste atenção como é tremendo nesse texto. Que grande dificuldade, grandes tribulações aqueles discípulos passaram. Mas veja que depois da tempestade não veio uma bonança, veio uma grande bonança. Então é isso que vai acontecer na sua vida. Depois da dificuldade, vai vir uma grande bonança na sua vida. Vocês sabem que situação nós estamos vivendo hoje. Eu estou aqui num assentamento no Ceará, num sem terra, numa vila de casa, mas cheio de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, aquele que promete que ainda que você esteja morto, você viverá. Você crê nisso? Você crê o Senhor Jesus? Ele é Senhor de vivo e Ele é Senhor de morto, sabe por quê? Porque Ele ressuscita o morto, porque Ele não pode ser Deus de morto, não, Ele é Deus de vivo, mas por isso Ele ressuscita o morto. Lembre do nosso amado apóstolo Paulo. O nosso amado Paulo,
Ele era Saulo de Tarso. Ele fez tanto mal à igreja de Jesus. Ele fez tanta perversidade contra o cristianismo, que se fosse na sua mão e na minha mão, ele estaria ferrado. Entenda uma coisa, quando você diz assim, esses crentes, esses cristãos, eles só vão a Jesus depois que fizeram tudo que é errado. Mas ele chamou os que não tinham errado. Ele chamou os que tinham casado. Ele chamou os que tinham comprado terra. Ele chamou os que tinham comprado junta de boi. Naquela época, amado irmão, quem comprava junta de boi era rico. Naquela época, quem tinha comprado terra estava bem. Quem tinha casado estava em festa, porque você pode ter dinheiro para comprar junta de boi, você pode ter dinheiro para comprar terra, mas não tem quem possa comprar uma mulher quando ela não quer você. Quando ela não quer você, ninguém pode comprar. Dinheiro do mundo não compra ela. Tem que conquistar e tem que receber ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que era tudo gente que estava numa boa. Se o que comprou junta de boi estava numa boa, o que comprou terra estava numa boa, o que casou estava numa melhor. Porque você sabe no dia do casamento, mas eles deram desculpa, eles não foram. Aí o Senhor mandou que entrasse, que fosse atrás, em beco, trouxesse coxo, manco, aleijado. É esse povo. Isso não é coisa de pastor, coisa de homem, é coisa de Deus. Então Saulo de Tarso, ele tinha uma fúria tão grande contra os cristãos, ele pegou ali a autoridade, pegou uma carta e aí ele viajou para Damasco. E ali ele ia pegar o resto dos cristãos, as crianças, as mulheres, os anciãos, os jovens. Só Deus sabia o que ele ia fazer com aquele povo. Mas Jesus veio ao encontro dele no caminho de Damasco. Quando a luz clareou na frente dele, ele gritou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? Saulo não sabia que estava perseguindo Jesus. Então isso é coisa de Deus. Ele caiu cego ali do seu cavalo. E ali o Senhor mandou, já deu uma direção a ele, para ele ir ficar aguardando lá. E ele ficou cego. Mas Jesus disse para ele: tu agora vais saber o que é recalque, ou seja, o que é sofrer. Tu vai ver o que é padecer pelo meu evangelho. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele escreveu tanto livro abençoado aqui nessa Bíblia, mas ele perdeu a cabeça. Mas ele não negou a Jesus. Quando nós ensinamos ao povo que eles vão ter dificuldade, mas se eles não negar Jesus, eles vão vencer, eles vão ser vitoriosos. Agora, quando nós ensinamos a eles que eles vindo para a igreja, eles vão estar livres de dificuldade. Aí quando a dificuldade chega, eles caem fora. Não, Jesus não prometeu isso, não. Ele prometeu sim que o caminho, ele é estreito. O caminho, ele é apertado. Mas esse caminho, ele foi santificado. Ele foi purificado. Louvado seja Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Então você quer vencer a tempestade? Então persevere orando, persevere crendo e chame por Jesus. Que as maiores dificuldades hoje não são vencidas por falta de fé, porque a fé, ela é um pecado. A falta de fé, ela é um pecado
que distancia o homem de Deus. Por isso que lá em Hebreu diz que é importante que você tenha fé para se aproximar de Deus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas se você não tiver, peça a Ele. Você lembra do pai do lunático? Jesus disse, se creres, verá a minha glória. Mas você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Que ele não tinha, mas ele gritou e disse, ajuda na minha incredulidade. O que foi que aconteceu? Jesus o ajudou. E ele vai também ajudar você. Então não desista dessa caminhada. Aqui na região tem um homem que eu contei um dia sobre esse trem. Quando eu vejo ele, digo, a paz do Senhor, meu irmão, ele diz, ainda estou no trem e vou chegar até o final. Então é uma visão que pode ser um barco, a embarcação, pode ser um trem. Esse trem não é um trem assim comum, é no reino espiritual. Então talvez alguma pessoa pensa, mas pelo que ouvimos na mensagem, nem sempre o cristão termina bem. Não, o cristão vai terminar bem. Sempre ele vai terminar bem, o cristão. O fim, ele é melhor do que o começo. Então não desista desse chamado, dessa escolha que Jesus fez. Não jogue a sua salvação fora por dificuldade. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romano, não foi? Que nada pode nos separar do amor de Cristo. E lembre que no dia que você está naquela dificuldade, Jesus, ele está intercedendo por você. Por isso que ele diz na sua palavra, clame a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que você não conhece, mas ele vai revelar a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que as pessoas onde você venha estar, esteja lhe ensinando que você não vai ter problema, mas olhe para a Escritura. 365 vezes você vai achar. Depois eu vou gravar um vídeo, nós lendo essas passagens. Para não ficar muito grande, eu vou dividir o vídeo. Para você ver, 365 passagens. Não tema, eu estou contigo. Não tema. Medite de dia e de noite. Lá em Isaías ele fala que ele te ajuda, ele lhe ajuda. Ele fala que o fogo não vai queimar você se você passar. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles não se dobraram a Nabucodonosor. Eles não se venderam a ele. Vocês viram, vocês lembram o que aconteceu com ele? Ele foi colocado, eles foram, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados na fornalha. Mas não foi uma fornalha comum. Eles aqueceram mais a fornalha. Aprenda uma coisa com isso. Quando o mundo quer colocar você numa dificuldade, a sua dificuldade é maior do que as outras. É maior do que o homem ímpio. Às vezes o homem não entende. A caldeira, ela estava preparada para queimar não homens crentes. Era para punir os desobedientes. Então eles tiveram de aquecer muitas vezes mais para poder colocar aqueles crentes dentro. Mas as lutas do mundo não podem matar crente. Serve de testemunho. Mas se você não entrar em pânico, Sadraque, Mesaque e Abidnego não entraram em pânico. Eles disseram, ora, rei, se nós não se prostrar ao teu Deus, se nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se não quiser, mas nós não negamos a ele. E rapidamente jogaram ele naquele fogo.
E aí o rei viu o quê? Disse: ei, não foi colocado 3 homens no fogo? E por que que eu vejo o 4º homem? E ele disse: o 4º homem, ele é semelhante a Deus? Não. Ele disse: o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabia, não sabia, irmão? Aí lembra? Não queimou nada. Sabe o que é que a única coisa que queima? É as correntes. Corrente cai, corrente se quebra, corda se queima. Com que eles estavam amarrados, queimou-se. Eles passeavam solto no fogo. Então tu pode estar em dificuldade, em luta, em tribulação, mas tu pode estar solto no Espírito para glorificar, para cantar, para exaltar a Deus, para dar glória, animado, sabendo que o final da tua jornada não vai se comparar com isso aqui. Quando eu lembro que a minha infância, eu não possuía um brinquedo, eu fazia um cavalo de talo, para mim sair correndo em cima dele, e eu ainda dava freada e começava a pular. Tem pessoas que sorriem quando eu estou contando isso. Eu não tinha condição de possuir um brinquedo. E eu imaginar que hoje eu sirvo a um Deus, porque eu não o conhecia. Hoje eu sirvo a um Deus que lá onde eu vou morar, aonde você vai morar, o piso é de ouro. O homem aqui, ele faz tanta coisa em busca desse ouro. Lá ele só vai prestar para você pisar em cima. Então não podemos perder. Você que não colocou Jesus ainda na sua vida, coloque hoje assistindo esse vídeo. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Coloque Ele na sua casa. Chame Ele. Chame Ele. Porque Ele diz: eis que eu vi uma porta e bato. Se abrir eu entrarei, cearei. Ele quer fazer morada no seu coração. Se fosse você ou eu, Saulo de Tarso estava ferrado. Mas Jesus o salvou e colocou ele para servir. É do mesmo jeito que você critica hoje, ele lhe muda, coloca uma palavra dentro do seu coração e você vai sair aí evangelizando, você vai sair pregando a palavra dele. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então não desista do caminho, não dê a sua salvação, porque o inimigo da sua alma, o inimigo das nossas almas, ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer nos levar. Mas Jesus morreu para pagar o preço que ninguém poderia pagar, mas ele pagou. Então a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a majestade. Então louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E lembre que foi na cruz que ele pagou o seu preço. Então durante a tempestade, controle o medo. Não deixe o pavor tomar conta de você. Porque o nosso amado Pedro foi quem fez o que Jesus fez, andar por cima d'água, mas o vendaval se levantou-se, porque quando você começa a caminhar, o vendaval se levanta. Mas ele olhou para o vento e começou a afundar. Mas de repente ele gritou para o Senhor Jesus, Jesus pegou na sua mão e o ajudou. E ele vai o ajudar você. Um dia, no começo da minha fé, eu estava acabado, caído dentro de um banheiro, tuberculoso, mas eu estava me despedindo, que eu estava morrendo em terra estranha, sem vir nem a minha família. Mas uma voz bradou no meu coração: eu te ajudo. E eu abri a porta, que o trinco é por dentro.
Ele não pode entrar se você não abrir. Eu abri a porta e ele entrou. E eu quero lhe dizer que ele tem me ajudado até hoje e vai ajudar você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade e peço a Ele que abençoe as famílias. Abençoe o papai, a mamãe, abençoe os filhos. E Ele vai fazer uma grande obra na sua família. Receba esta palavra no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com você, com sua família, com seus parentes, com seus vizinhos, com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar aquele joinha. Compartilhe, me ajude, no nome de Jesus. Amém.